Olá! Publiquei recentemente aqui no canal um vídeo sobre equiparação salarial, onde expliquei o que é isso, quais são as condições para a caracterização da equiparação, quais são os obstáculos que existem à caracterização de equiparação e, como eu mencionei no final daquele vídeo, as empresas elas podem reconhecer administrativamente essa irregularidade e passar a pagar os salários corretos para os seus trabalhadores. No entanto, infelizmente, na prática não é o que costuma acontecer. E aí pode ser necessário sim que o trabalhador entre com uma ação trabalhista. Então neste vídeo eu vou explicar sucintamente e de modo geral, tá, como funciona um processo trabalhista de equiparação salarial. O trabalhador tem ou não tem o direito que ele quer pleitear. Deve ser feita uma análise muito cuidadosa pelo advogado responsável. Tá? Ele tem que estudar informações completas passadas para o seu cliente, fazer realmente uma entrevista, tem que estudar a documentação que o cliente dispõe, as provas, tá? Já começar a ver, bom, ele tem documentos que comprovem quais são as atividades que ele executava, por quanto tempo ele executou, ele tem documentos que comprovem o grau de complexidade, de responsabilidade das atividades desempenhadas por ele, há prova de que o grau é o mesmo das atividades desempenhadas pelo Paradigma, que era o colega que recebia salário superior. Isso é importante que seja avaliado antes de entrar com a ação. Também é importante já ter em vista desde o princípio que mesmo que existam documentos, esse tipo de ação é muito importante que tenha prova testemunhal também, tá? Colegas, ex-colegas de trabalho, tá? O próprio Paradigma, se possível, é interessante que ele seja ouvido em juízo quando for realizada a audiência. Isso não é obrigatório, não é essencial, mas a experiência nos mostra que quando o Paradigma é ouvido e confirma a identidade de funções, é meio caminho para o êxito de uma reclamação trabalhista de equiparação, claro, desde que não existam aqueles óbices, aqueles obstáculos à equiparação, como por exemplo questão de tempo na função, tempo de empresa, organização em quadro de carreira, plano de cargos e salários, enfim, aqueles obstáculos que eu mencionei no meu vídeo anterior. Se você quiser saber mais sobre a caracterização da equiparação e esses óbices, veja o meu vídeo, estou aqui o card, um link para ele, está na descrição aqui desse vídeo também. Eu estou deixando esse material para você ter acesso, tá bem? Bom, concluída essa etapa preliminar, vamos chamar assim, o advogado, ele explica, né, para o seu cliente como é que funciona um processo de equiparação salarial, a dinâmica dele, mais ou menos o que eu estou explicando aqui, e é bom que fique claro também que existe risco, tá? E o risco fundamental qual é? De perder o processo e sim, ter que pôr a mão no bolso. Em que cenário isso acontece? Se o juiz não conceder os benefícios da justiça gratuita, o trabalhador pode ter que pagar custas, tá? Que correspondem a 2% do valor dos pedidos, mais honorários advocatícios do lado contrário, que são de 5% a 15% do valor da ação, tá? Do valor dos pedidos, sem falar aí em outros riscos de litigância de má-fé, por exemplo, quando há mentira no processo, enfim, que a gente quer acreditar que não seja nunca o nosso caso, né? Mas enfim, são algumas advertências que são importantes que o cliente tenha antes do início dessa jornada. A partir da conclusão do trabalho, da conversa final com o cliente, o advogado elabora aquilo que a gente chama de petição inicial, tá? Que é um pedido escrito onde ele relata a situação, os elementos de fato e coloca os fundamentos jurídicos e legais do pedido. Nessa petição inicial ele também dá uma estimativa, tá, dos valores, não precisa ser um cálculo exato, mas ele tem que estimar mais ou menos quanto é que representa o que ele está pedindo. E já tem que anexar as provas, tá? Os documentos comprobatórios das suas alegações, além de procuração, a declaração de pobreza, documentos pessoais do cliente, carteira de trabalho, olerites, essa coisa toda, tá? Bom, distribuída a ação que feito o protocolo, a apresentação para a justiça,
normalmente o advogado já fica sabendo para quando que foi designada a audiência. O advogado tem como interferir na data de audiência? Não, tá? Não. Quando ele dá entrada na ação, é feito um sorteio para uma das varas do trabalho da cidade onde o trabalhador desempenhava suas funções, tá? E isso varia muito, tá? Tem varas em que a audiência é marcada para dali a 30, 40 dias e tem outras que fica para 3, 4, 5, 6 meses, enfim, não vou nem dar estimativas piores, mas sim pode ser uma data longínqua, tá? Entre distribuição do processo e data da audiência, normalmente não acontece nada no processo, tá? Normalmente. Por quê? Porque pela CLT, a defesa, tá? Que é a apresentação de contestação, tá? O outro lado da história, ele pode ser apresentado até o dia da audiência. Então, geralmente as empresas apresentam ou no próprio dia ou na véspera, 2 dias antes da audiência. Protocolam também em juízo a sua manifestação por escrito e seus documentos, suas provas também. E quando é realizada a audiência, o advogado do trabalhador tem conhecimento dessas alegações, tem conhecimento dos documentos também. A primeira coisa que o juiz faz em audiência é tentar a conciliação, estimular, tá? Ele pergunta se as partes conversaram, se tem possibilidade de acordo, não tem acordo. Fazer ou não fazer um acordo é sempre uma escolha do cliente que vai depender, claro, também dos parâmetros aí que o advogado vai colocar para ele, enfim, em termos de perspectivas de processo, seja possibilidade de êxito, seja de tempo de tramitação, seja da qualidade das provas, enfim, uma série de fatores que tem que ser considerados, mas é uma decisão fundamentalmente do cliente, aliás, uma decisão que não pode ser modificada se houver opção por acordo, ou seja, o trabalhador quis fazer o acordo, não dá para voltar atrás, tá? Isso que tem que ficar claro. Bem, não teve acordo em audiência, passa para a etapa seguinte ainda na própria audiência, que é ouvir o reclamante, que é o trabalhador, ouvir o preposto, que é o representante da empresa, ouvir testemunhas, se o paradigma, né, a pessoa que desempenha funções superiores tiver lá sido elencado como testemunha, tiver presente à audiência, ele também pode ser ouvido, e como eu disse lá atrás, seu depoimento geralmente é muito importante, tá, para o desenrolar dessa ação, e dificilmente o juiz decide na hora, tá? Normalmente marca uma outra data para um julgamento, aí sem a necessidade de comparecimento das partes, na verdade não é nem sem a necessidade, sem a possibilidade, tá? O juiz decide do fórum, da casa dele, enfim, de onde ele estiver, ele vai proferir uma decisão que a gente chama de sentença. Todos os processos acontecem dessa maneira? Não, tá? Existem variáveis. Por exemplo, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade do juiz notificar o réu, para o réu apresentar a defesa por escrito num determinado prazo, lá, por exemplo, de 15 dias, logo depois que o advogado do trabalhador dá entrada na ação. Isso pode acontecer? Pode. O juiz pode adotar uma conduta como essa. Tá? Pode haver 2 audiências? Pode ter uma audiência inicial e depois uma outra para ouvir as partes e testemunhas, pode eventualmente ter uma terceira audiência, por exemplo, se faltar alguma testemunha e houver uma comprovação, sei lá, de que ela estava com um problema de saúde, por isso não compareceu, enfim, tem várias variáveis aí que podem alterar esse fluxo, a dinâmica de tramitação da ação, mas basicamente essa primeira fase é isso, tá? Autor da entrada, é marcada uma data de audiência, na audiência o réu apresenta a defesa, são ouvidas as partes e testemunhas e marca um outro dia para a sentença. Essa é a dinâmica normal. Puxa, saiu a sentença, acabou o processo? Não, tá? Quem perder pode recorrer. Para onde? Para o próprio juiz que tiver tomado a decisão ou para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT. E aí, como é que funciona lá? Tem uma nova audiência? É um tipo diferente, tá? Pode haver sustentação oral, que é a apresentação técnica, tá, de argumentos só pelo advogado, tá, para os desembargadores responsáveis pela decisão, tá, mas não há uma audiência de novo para ouvir testemunhas, partes, isso não. Tá. Saiu a decisão do tribunal, que chama acórdão. Acabou o processo? Não. Pode haver um novo recurso para o próprio
tribunal, ou para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. De lá ainda pode haver um recurso para o Supremo, para o STF. São coisas que podem acontecer. Na prática, em ações de equiparação, não é lá muito comum. Por quê? Porque é uma discussão de fato, tá? E que envolve análise de prova e, por algumas restrições legais e previstas em súmula do TST, aquele tribunal, o Tribunal Superior do Trabalho, não pode reexaminar matéria fática, matéria de prova. Tá? Então, teoricamente, isso inviabilizaria a reapreciação de um processo de equiparação salarial pelo TST. Mas, isso nós estamos falando de teoria, de lei, de súmula. Na prática, tem tanto trabalhadores como empresas que, quando perdem no tribunal, recorrem para Brasília. Ainda que, ao menos, tentando discutir questões técnicas, ou às vezes até de nulidade, enfim, de algum ato processual, tá? Enfim, pode se estender. Cobrança, tá? Puxa, quando é que o trabalhador pode efetivamente cobrar? Ele tem que esperar tudo isso, no meio do caminho já dá para ir cobrando? No meio do caminho já dá para ir cobrando, tá? A partir do momento que sai a primeira decisão lá da vara do trabalho, a sentença, o trabalhador ele pode pedir o que a gente chama de execução provisória, tá? Se a empresa recorrer, ele tiver ganho, ele pode pedir a execução provisória, que em primeiro lugar, fazer uma apuração detalhada, um cálculo detalhado do que ele ganhou, do que ele está ganhando, tá? Lembrando que pode haver um recurso pendente ainda, tá? E aí vai se discutir, está certo ou não está errado aquele cálculo, pode ir para uma perícia contábil. Depois que definir valores, a empresa ela vai ter um prazo para pagamento, ela pode pagar espontaneamente, depositar lá em juízo, ou pode indicar bens a penhora, ou pode não fazer nada e o advogado do trabalhador ter que correr atrás de bens da empresa, de contas bancárias, enfim, de meios aí para efetivamente cobrar. Ou seja, tanto se isso correr paralelamente com a análise de recursos lá pelo TRT, TST, STF, como se a liquidação, né, que é a apuração de valores e execução, for feita após tudo isso, de toda maneira, uma coisa é certa, não dá para prever o tempo de demora de um processo. Tá? Uma questão muito, muito importante aí a respeito das provas. Quem tem que provar o quê? É o trabalhador que tem que provar tudo? É a empresa que tem que provar tudo? Veja, há uma súmula do TST, a súmula número 6, salvo engano, inciso 8º, que fala que o ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor é da empresa, tá? Numa ação de equiparação salarial. Na prática, isso significa o quê? Se a empresa alega que o paradigma ele tem tempo de função, tempo de casa superior ao do reclamante, é a empresa que tem que provar isso. Se a empresa alega que o paradigma produz mais, que o trabalho dele é melhor do que o do reclamante, quem tem que provar isso é a empresa, tá? Isso é uma questão técnica de atribuição de ônus da prova. Mas, falando aí como advogado experiente, macaco velho, para usar uma expressão aí popular, tá? Se você é o advogado do trabalhador, apresente todas as provas que você tem também disso, tá? Para não correr risco aí do juiz considerar que na sua situação específica, pela razão que for, se aplica um critério diferente, tá? Vamos lembrar que a legislação vem mudando, tá? E aí nesse aspecto o CPC teve alterações importantes e mesmo a CLT, a jurisprudência vem mudando, tá? Naquela questão de distribuição dinâmica do ônus da prova, de vedação daquela chamada prova diabólica, né? Uma prova impossível de ser produzida. Então, não poupe argumentos, não poupe armas, tá? As duas partes elas têm que apresentar tudo o que tiver em termos de elementos de prova em uma inicial ou em uma defesa de ação de equiparação salarial. Bom, era isso que eu tinha para colocar nesse vídeo. Acho que tracei aí um panorama geral de um processo de equiparação salarial. Se você já tem um processo em andamento,
só mesmo o seu advogado que pode te explicar o que aconteceu e o que está acontecendo e o que pode acontecer na sua ação, tá? Não é possível do ponto de vista prático e nem ético, tá? Que um advogado ele dê palpite na ação que um colega tá encaminhando, tá? Mas essas informações que eu apresentei aqui têm um conteúdo muito mais geral, muito mais genérico e, como eu disse no princípio, acho que, enfim, devem auxiliar até colegas advogados, aí advogados que estão dando seus primeiros passos aí nesse tipo de caso em especial, tá bem? Bom, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal.